Olá, amigos e amigas da Rádio Web Veneza Capital. Agora nós vamos trazer para vocês as notícias de hoje, as informações para que você fique bem informado nesta quarta-feira. Brasil tem 19 milhões de infectados e 74.133 mortes por Covid-19. Vamos à informação. O Ministério da Saúde atualizou na noite desta terça-feira o balanço da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Com 41.857 novos casos confirmados, o país tem 1.926.000 infectados pela Covid-19. Dessas pessoas, 74.133 morreram, sendo 1.300 mortes notificadas nessa terça. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Obrigado pelo carinho da sua audiência, trazendo mais informação para você aqui na sua Rádio Web Veneza Capital, a rádio da Veneza brasileira. Estudo desenvolvido em Hospital de Sergipe relaciona má higiene da boca com agravamento da Covid-19. Vamos à notícia. Um estudo pioneiro desenvolvido em Sergipe relaciona a má higiene bucal com o agravamento da Covid-19. Um artigo científico com essas hipóteses foi publicado na Revista Brasileira de Educação e Saúde pelo cirurgião bucomaxilofacial Tadeu Roriz, do Hospital de Urgência de Sergipe. Agora, uma análise mais detalhada vem sendo realizada entre pacientes no Hospital Regional de Itabaiana, com tempo estimado de 3 meses. A pesquisa desenvolvida conta com testes estatísticos em que são avaliadas variáveis clínicas periodontais em pacientes com a Covid-19 graves e não graves, com e sem outras doenças, para verificar se há aceitabilidade biológica e imunológica entre essas enfermidades. Tadeu Roriz explica as hipóteses apresentadas no estudo. A falta da higienização bucal poderia agravar a Covid-19 de duas formas. Na primeira, a placa bacteriana poderia estimular a produção de substâncias pró-inflamatórias na cavidade bucal. Essas substâncias poderiam chegar ao pulmão e se somarem àquelas produzidas pela Covid-19 e aumentar aí a gravidade desse paciente. Na segunda, uma bactéria causadora da doença gengival, doença periodontal, poderiam migrar até o trato respiratório inferior, aumentando aí a possibilidade do aumento dessas citocinas pró-inflamatórias, além de causar uma pneumonia bacteriana associada à pneumonia viral. O projeto também deve iniciar pesquisa em um hospital particular de Maceió e aguarda aprovação para começar estudos em um outro hospital particular de Sergipe. Unidades hospitalares de outros estados também demonstraram interesse em participar. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen. É isso aí, estamos de volta aqui com a informação e a notícia, agradecendo aos amigos que estão conectados conosco através das nossas plataformas no Facebook, também no WhatsApp, no YouTube e também através dos nossos aplicativos, o aplicativo RádioNet e o nosso aplicativo exclusivo da Rádio Veneza Capital, que você pode baixar através do Play Store. Necessidade de trabalhar é principal motivo para que jovens não concluam a educação básica. Vamos à informação para você em tempo real. A necessidade de trabalhar ainda é a principal razão para que muitos jovens brasileiros não concluam a educação básica. Em 2019, 20,2% das pessoas na faixa entre 14 e 29 anos no país não tinham concluído o ensino médio, o que representa cerca de 10 milhões de estudantes que abandonaram a escola nesta etapa ou sequer começaram, e quase 40% deles fizeram isso para conseguir trabalhar. A proporção sobe para 50% no caso dos homens, que são maioria entre os jovens sem ensino médio, assim como as pessoas pretas ou pardas, que correspondem a 71,7% daqueles que não terminaram o ensino básico. Os dados são do Suplemento de Educação da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios Contínua, divulgado nesta quarta-feira pelo IBGE. A sondagem verificou ainda com qual idade esses jovens abandonaram a escola pela última vez. E de acordo com a analista do IBGE, Adriana Berengui, encontrou um ponto de inflexão importante. A maioria já frequentou a escola, 9,8 milhões. Ou seja, o problema não é de não frequência. Elas até frequentaram. Elas só não concluíram. 8,5 abandonou a escola até os 13 anos. 14 anos, o percentual pouco parecido com
8,1%. Agora, quando a gente passa para os 15 anos de idade, a gente percebe que essa taxa cresce muito e continua crescendo nos anos posteriores, 16, 17, 18, 19 ou mais ali com 18%. O grande marco está aqui nos 15 anos de idade. Essa idade é aquela em que a gente também associa a entrada no nível médio. As meninas ainda precisam enfrentar outros 2 desafios relacionados ao seu gênero. A gravidez, motivo relatado por quase 24% das que abandonaram a escola, e os afazeres domésticos ou cuidados de outras pessoas, razão apontada por outras 11,5%. Caroline Lacerda engravidou aos 16 anos, quando cursava o primeiro ano do ensino médio. Sem auxílio da família, ficou impossível continuar os estudos, que ela até retomou algum tempo depois, mas acabou interrompendo novamente. Mesmo assim, ela continua nutrindo seus sonhos. Quando eu descobri a gravidez, minha mãe me expulsou de casa. Eu sofri muito, com de depressão, rejeição da família. Eu penso em voltar sim, porque eu sonho em ter uma faculdade, ter um orgulho. E eu quero cursar Direito na faculdade porque eu perdi meu pai de uma forma cruel em 2012 e até hoje não teve solução, não teve conclusão do caso. Quero me tornar advogada e logo depois fazer um complemento para juíza, me sentir realizada em questão das injustiças que a gente tem hoje em dia. E esse gargalo do ensino médio vai ficando mais apertado nos anos seguintes. Dos quase 47 milhões de jovens brasileiros, mais da metade tinha nível de instrução até o ensino superior incompleto e não estava frequentando escola, curso profissionalizante ou pré-vestibular em 2019. Desses, 41,9% pararam antes de concluir o ensino médio. E, novamente, a desigualdade racial se apresenta, já que 65,7% do contingente é composto por pessoas pretas ou pardas. O IBGE também verificou que, entre todos os jovens do Brasil, independente do nível de instrução, mais de 22% não estavam ocupados nem estudando, percentual que sobe para 27,5% entre as mulheres e 25,3% entre pessoas negras. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. É notícia, é informação, é aqui na sua Rádio Web Veneza Capital. Acesse o nosso site www.radiovenezacapital.com ou baixe nosso aplicativo no seu telefone pelo Play Store. Instituto Butantan afirma que transmissão do coronavírus deve ocorrer até 2021 no Brasil. Vamos à informação para você direto da nossa redação. A pandemia de coronavírus no Brasil vai seguir crescendo até o ano que vem, prevê o diretor do Instituto Butantan em São Paulo. Para o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, o Brasil está longe de vencer a pandemia de coronavírus e o país deve chegar em 2021 com a transmissão ativa da doença. Para fazer a previsão, ele levou em conta os dados do estado de São Paulo, que há quase um mês vem registrando uma tendência de estabilização no número de mortes em função da doença. O problema para Dimas Covas é que essa estabilização acontece em patamares elevados, com cerca de 300 mortes por dia. Nós estamos tendo aí em torno de 300, um pouco mais de 300 óbitos por dia aqui no estado de São Paulo. Quer dizer, estamos tendo a explosão de um Boeing 747 por dia e pode ser que isso ainda se prolongue lá até o ano que vem. Para ele, o número de óbitos e também de novos casos só poderia cair com o fechamento total, o chamado lockdown, que não conseguiu ser implantado na maior parte do país, inclusive em São Paulo. O epidemiologista e professor da Faculdade de Medicina da USP, Eduardo Massad, também criticou as medidas que flexibilizaram o isolamento social. Para ele, pelo menos 50% da população deveria permanecer em isolamento, algo que não está acontecendo. Alguns dirigentes têm usado esse platô como argumento para dar sustento às suas políticas de relaxamento das medidas de isolamento social. O platô é a assinatura do fracasso. Toda curva epidêmica que se preza, ela tem que atingir um pico e cair. Essa está mostrando sinais que vai cair se os 50% forem mantidos. Como as evidências estão mostrando que isso já caiu para próximo de 40%, é muito provável que essa curva se estabilize de 17 mil casos novos por dia só para a cidade de São Paulo.
Pelos cálculos do epidemiologista, o Brasil vai passar das 200 mil mortes por coronavírus. Nessa terça-feira, o país registrava 72.833 mortes, segundo dados do CONAS, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde dos Estados. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Você está conectado na Rádio Web Veneza Capital, a rádio da Veneza brasileira. É a informação chegando para você. Pesquisadores do Amazonas avaliam a eficácia de produtos naturais no combate ao Covid-19. Vamos à informação e à notícia. Em todo o mundo, diversos grupos de pesquisa trabalham pela descoberta de medicamentos que possam ajudar no tratamento da Covid-19 ou mesmo atuar de forma preventiva. No Brasil, pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Química da UFAM, Universidade Federal do Amazonas, estão desenvolvendo pesquisas sobre a atuação de produtos naturais contra a doença. Os estudos utilizam, inclusive, substâncias encontradas na flora amazônica. Os pesquisadores trabalham inicialmente com modelagens computacionais, em que, por meio de um banco de dados, selecionam substâncias já conhecidas que poderiam atuar na inibição da doença. Por essa modelagem, alguns compostos naturais foram capazes de impedir o contágio e a replicação do coronavírus. A pesquisadora Ananda Antônio explica que 3 classes químicas de substâncias tiveram resultados mais promissores, como flavonoides, terpenoides e esteroides, mas é preciso cautela. A utilização delas ainda depende de fazer mais testes para comprovar que essas substâncias têm atividade contra a doença, porque o que acontece muitas vezes na área é que você consegue sugerir um composto com atividade contra a doença por modelagem computacional, e quando você repete a análise em bancada, em ambiente controlado, o resultado que você obtém já não é tão promissor quanto o que foi previsto no computador. Os pesquisadores preferem, inclusive, não divulgar quais plantas estão sendo estudadas para que não haja uma corrida em busca da substância antes dos testes conclusivos. A equipe está otimista com o avanço das pesquisas e com os resultados dos estudos obtidos até o momento. Segundo a Ananda, pode haver resultados a curto prazo. A possibilidade do uso a curto prazo, em geral, desenvolvimento de produtos naturais para combate de doenças, ele geralmente é mais rápido de ser concluído do que o desenvolvimento de vacinas. Os pesquisadores reforçam que o uso de plantas medicinais é muito difundido em todo o mundo, mas no caso da Covid-19, por se tratar de uma doença nova, não é seguro utilizar qualquer medicação ou tratamento sem o devido respaldo científico. O uso indevido pode gerar intoxicação e efeitos colaterais que agravem o estado do paciente. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen. Rádio Web Veneza Capital, o som de Recife para o mundo. Agradecendo ao carinho da sua audiência. Vamos a outras informações que chegam para a gente nesta tarde maravilhosa de quarta-feira. No Dia do Homem, um alerta para o contágio pelo coronavírus. Vamos à informação. Talvez você não saiba, mas há 27 anos, o dia 15 de julho é o Dia do Homem. Diferente do Dia Internacional da Mulher, que marca a luta por direitos, o dia de hoje chama a atenção para os cuidados com a saúde. É um alerta especial, principalmente porque vivemos uma pandemia. O médico Rony Fernandes, diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Urologia, destaca que os homens são mais vulneráveis ao novo coronavírus. Os homens são, sim, mais propensos a desenvolver a doença Covid-19. Alguns estudos epidemiológicos que analisam a frequência da doença no mundo mostram que homens são mais afetados do que mulheres. Existem várias explicações para essa questão, que são relacionadas à disposição hormonal desses homens. Talvez os hormônios femininos desenvolvam uma certa defesa para as mulheres, gerando mais imunidade e defesa contra os vírus em geral. Os boletins epidemiológicos divulgados pelo Ministério da Saúde confirmam que os homens são mais vulneráveis à Covid-19 do que as mulheres. Os dados mostram que 57% das pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus são homens. E entre os que morreram por causa da infecção,
58% são do gênero masculino. Além dessa predisposição biológica, os homens ainda se colocam em risco por um outro motivo: o machismo. A coordenadora do Grupo de Estudo Saúde Mental e Gênero da Universidade de Brasília, Valesca Zanello, avalia que os princípios do patriarcado influenciam até mesmo os cuidados com a própria proteção. A gente é o 5º país em feminicídio, a gente tem 180 estupros por dia, a gente tem genocídio da população negra e o vetor da violência são os homens. Então as masculinidades no país estão profundamente adoecidas e têm um índice de letalidade muito grande para os outros e para si mesmo. O autocuidado é algo mal visto nessa masculinidade hegemônica, porque assumir a própria fragilidade é lido como uma forma de fraqueza. Covid tem explicitado isso. Muitos homens resistem a ter cuidados mínimos, a usar a máscara. A masculinidade é um fator de risco para a saúde pública no nosso país. O Dia do Homem é comemorado desde 1993 por iniciativa da Ordem Nacional dos Escritores. Começou como uma brincadeira para celebrar as grandes conquistas políticas, sociais e históricas que só o privilégio de ter nascido homem poderia ter propiciado. A Ordem dos Escritores comemora a data com o Troféu Moringa, que já agraciou o professor Pasquale Cipro Neto e o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela. No mundo, o Dia Internacional do Homem é celebrado em 19 de novembro. Não é uma data instituída pela ONU, mas aproximadamente 70 países comemoram. Nos últimos anos, tem sido cada vez mais comum ver monumentos e prédios iluminados de azul em alusão à campanha Novembro Azul de prevenção ao câncer de próstata. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Agradecemos desde já o carinho da sua audiência. A notícia é aqui na sua Rádio Web Veneza Capital, a Rádio da Veneza Brasileira. Agradecendo a todos vocês pelo carinho, e este programa teve o oferecimento da Clínica Odontoplanos, o melhor plano odontológico da região. Cuide dos seus dentes sem estragar o seu bolso. Ligue 3535-1522. E também do Cantinho do Lanche, dentro do Mercado Público do Moreno. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.